Fala, meus amigos do YouTube, Paulo Salles aqui na área, de volta para esse canal, certo? Que fiquei algum tempo sem produzir conteúdo. Esse canal estava nativo aí no ano de 2019, muita coisa mudou de lá para cá, então agora estou voltando com esse canal, espero que vocês gostem. Antes de qualquer coisa, já ajuda esse canal a crescer, é só você se inscrever aqui, deixar o seu like nesse vídeo, deixar o seu comentário, o gostei ou não gostei, ou seja, a sua opinião importa muito, beleza? A ideia desse vídeo é trazer um pouquinho aí da perspectiva sobre o Under Limit, um mercado que voltou à tona aí nos últimos meses. Muita gente voltou a produzir conteúdo a respeito desse mercado. É um mercado com algumas crenças, né? Com algumas pessoas falam sobre sem entender, alguns dizem que é ilusão, outros dizem que é uma mina de ouro. Então a minha intenção nesse vídeo é esclarecer isso a partir, obviamente, do meu ponto de vista, da minha experiência. Pode ser que alguém tenho uma experiência diferente, então vou falar a partir da minha perspectiva, da minha experiência, e espero que você goste. Basicamente, o Under Limit foi o meu primeiro mercado da Betfair, como acredito que a maioria das pessoas que chegaram aqui na Betfair nos anos de 2014, 2015 ali, há quase 5, 6 anos atrás, não havia tanto conteúdo sobre match odds como existe hoje. Não existia tantos produtores de conteúdo, então a gente acabava indo para o lado, entre aspas, mais fácil, que era procurar os mercados a favor do tempo, e eu não fugi a essa regra naquela época. Então o meu primeiro mercado da Betfair foram os unders, obviamente trabalhando de uma forma muito amadora nos primeiros meses, trabalhando de uma forma que não era profissional, não tinha método, mas ao longo do tempo fui encontrando alguns caminhos no Under Limit, já ganhava algum dinheiro ali no mercado de under, mesmo sem ter uma ideia muito clara sobre o que era o under. Claro, olhando hoje para trás, depois de 5 anos, eu consigo enxergar essas falhas. Quando eu cheguei aqui no trade esportivo, né, como falei, o primeiro mercado que eu experimentei foi o mercado de under, depois o Under Limit, desenvolvi estratégia e desenvolvi método, mas tinha algumas crenças que até vou fazer outro vídeo falando sobre isso. Também tinha uma grande vontade de trabalhar o mercado das match odds, acabei indo para um grupo de trabalho onde a maioria já trabalhava as match odds, tinha algumas pessoas que eu admirava aqui no Brasil que produzia conteúdo, enfim, alguns ainda produzem conteúdo, e eu me espelhava muito nessas pessoas. Isso me fez ir para o mercado das probabilidades, e trabalhei nesse mercado há alguns anos, desenvolvi estratégias, fui lucrativo, tenho um bom conhecimento do mercado das match odds, mas nesse meio tempo sempre trabalhei o limite. Então, quem me conhece aí dos TS da vida, dos grupos de trabalho, quem sempre trabalhou comigo, quem me conhece a fundo, sempre soube que eu sempre trabalhei o mercado de under. Pois bem, dito isso, vou explicar um pouquinho da minha volta ao mercado de under. Então, veio a pandemia, aí o ano passado, o futebol parou, né, modificou muitas coisas na nossa vida, inclusive o futebol parou. Quando voltou aí os principais mercados, né, quando voltou os principais campeonatos, eu voltei a trabalhar o mercado como sempre trabalhei e percebi que havia tido algumas mudanças significativas no mercado. Propriamente aquelas posições contra o tempo, que quando a gente ficava ali alguns minutos pendurado na posição buscando gol nas match odds, já não tinha um head médio tão baixo. Esse head médio aumentou muito. Então é um assunto que já está um pouco batido na comunidade, né? Então o back favorito mudou, o comportamento das equipes sem a torcida também mudou. Algumas variáveis me fizeram olhar novamente ao mercado do limite. Então eu comecei a analisar minhas planilhas, analisar os meus resultados e comecei a perceber que o que eu estava ganhando no mercado de under, aquilo que eu estava fazendo no mercado de gols, eu estava devolvendo nas match odds, já que esse head médio tinha aumentado grandemente e já que os padrões tão claros já não estavam acontecendo. Uma das minhas estratégias mais lucrativas ao longo desse tempo das match odds sempre foi ler ao time que está vencendo. Então eu gostava de trabalhar o segundo tempo, essas situações aonde, por exemplo, a zebra abriu o placar e depois o favorito tinha que correr atrás. Então essas remontadas, esses lays a odd baixas, sempre foi uma das minhas principais estratégias, ou seja, sempre estar em posições contra o tempo buscando alavancagem, né? Seja em back, seja em lay. E isso mudou
a perspectiva. Não só o mercado se adequou ao futebol, mas o futebol também sofreu alterações, ou seja, de tempos em tempos a gente sabe que o esporte ele sofre grandes alterações na forma de ser pensado, na forma de ser jogado, e isso me fez voltar ao mercado de under, pois eu estava sentindo que a minha lucratividade estava muito maior naquele mercado e já não fazia muito sentido. É um dos mercados onde é mais influenciado pelo fator tempo, ou seja, independente muitas vezes do padrão do jogo ou comportamento do jogo, o mercado está pagando, porque ele é um mercado que, quando ele for vencedor, ele tem uma tendência sempre de descida. Obviamente que ele tem algumas subidas, em alguns momentos específicos, mas de maneira geral, a direção natural do mercado é sempre de descida quando não há a ocorrência de gols. Então isso faz com que seja um dos mercados que mais paga por tempo exposto. E o under limit ele se torna, para a grande maioria das pessoas, um melhor mercado em potencial para se recuperar head, Então as pessoas geralmente, quando tomam aquele head nas match odds, quando não tem controle emocional, sai do método, vai lá, coloca uma stake do under limit para recuperar em alguns minutos e aí toma 1, 2 gols seguidos, ou às vezes até cria uma sequência positiva com essa estratégia, com esse chasing de tomou um gol nas match odds, vai no under limit recuperar, tomou um gol não sei aonde, vai no under limit recuperar, e fica com isso. Pode até ter uma sequência positiva em relação a isso, só que na hora que vem a sequência negativa, machuca, e é um mercado que sempre quando você toma o head, é 100% do que você está exposto no mercado. Então cria-se esse mito que o under limit é uma ilusão, que o under limit vai te fazer perder dinheiro no longo prazo. No entanto, eu sempre acreditei que todo o mercado, o sucesso ele está amplamente ligado não só ao conhecimento e ao domínio que você tem a respeito daquele mercado, mas também o seu perfil. Se o seu perfil ele é adequado para trabalhar aquele tipo de situação. Eu falo por mim, por exemplo, as apostas Panther. Eu não tenho aptidão para isso, não levo jeito para isso e não está no meu perfil. Dentro desses anos que eu estou aqui nas apostas esportivas, eu acho que eu consigo contar nas mãos, no dedo, quantas vezes que eu fui até a 365 e fiz uma aposta Panther. E mesmo de forma recreativa, não gosto, não dá para fazer. Eu não consigo deixar o dinheiro lá, deixar rolando aquela aposta e esperar o final do jogo. Agora eu não posso dizer que não há pessoas lucrativas nisso. Eu não posso dizer que não há pessoas que ganham dinheiro com isso. Pelo contrário, estaria sendo um insano, estaria sendo um completo ignorante. Até porque eu tenho conhecimento das pessoas que conseguem ser lucrativos dessa forma e sempre que há alguém perdendo, tem alguém ganhando, certo? Por exemplo, mercado de over, longa exposição. Já fiz alguns testes, já perdi alguma grana lá, e não funciona para mim. O over em longa exposição não funciona para mim. Agora eu vou dizer que não funciona, que não é bom o mercado? De maneira nenhuma. Se tem gente ganhando dinheiro no under, também tem gente correspondendo dinheiro do outro lado e ganhando dinheiro no over. Até porque quando eu tomo gol no under, alguém lucrou do outro lado, certo? Então assim, a sua experiência ser negativa não quer dizer absolutamente nada. Eu tenho experiências negativas numa dezena de mercados, numa dezena de estratégias, mas eu não posso bater contra isso e falar que aquilo não é lucrativo. A única coisa que me faz falar que uma estratégia não é lucrativa é a matemática. Existem modelos matemáticos que mostram que determinadas estratégias alinhadas com determinados tipos de gestão, elas não são lucrativas, mas por causa da matemática, entendeu? Então você tem que ter o quê? Uma estratégia que ela te paga muito e que quando você perde, mesmo você perdendo muito, você vai ganhar na sua taxa de acerto, que é justamente aonde está o EV+ do under limit. Então é o que vai trazer o EV+ positivo da estratégia. Então antes dessas pessoas que falam que é uma ilusão, que é mentira, que não funcionam, geralmente essas pessoas estão falando baseadas na experiência própria ou pela falta de perfil adequado delas mesmas em abordar aquele mercado, certo? Então é isso, espero que você tenha gostado desse conteúdo.
Comenta aqui abaixo o que você achou, né? Se o Under para você tem sido um mercado lucrativo ou se você ainda acha que é uma ilusão. Eu tentei passar um pouco da minha percepção, da minha visão, da minha trajetória nesse mercado. E, como falei, todo mercado pode ser uma fonte de dinheiro ou uma fonte de ilusão. Todo mercado está ligado a conhecimento, aptidão e dedicação. Se você tiver esses 3 elementos para qualquer mercado, possivelmente alinhando com gestão de banca, alinhando com outros conhecimentos técnicos do mercado, possivelmente você também será lucrativo. Então o Under não é nada mais diferente do que isso. É mercado que demanda conhecimento, demanda tempo, demanda maturação até que você atinja a consistência. E eu vou convidar você novamente para se inscrever no canal, ativar as notificações aqui, certo? Comentar abaixo. Também tem aqui as redes sociais, tem Telegram, Instagram, se inscreva lá e fique me acompanhando aí por dentro de tudo que acontece. E como sempre, boa sorte, bons greens e tamo junto.